Boa noite, pessoal. Para quem está aí na nossa live aí de hoje, vamos falar de ITBM. Começando aí às 7 horas, toda quinta-feira, live do canal AUP. Hoje o tema é gestão de projetos ITBM. Nós vamos falar de gestão de resultado de projeto. Parece ser um tema complexo, mas na verdade é simples. Nós vamos trazer algumas reflexões hoje no nosso bate-papo sobre gestão de projetos, indicadores de projeto, por que precisa de ferramenta, quais são as gestões de resultado. Então logo mais a gente começa aí, mais um minutinho, 7 horas, a gente vai dar início aí a um bate-papo, trazendo aí o nosso professor Gutenberg Silveira. Tem um currículo excepcional, grande experiência aí na área. Somos especialistas, né? Então, essa é a missão da UP, a missão da empresa. Então, vamos se especializar e falar de projeto, gestão de projeto, ITBM, que é um tema que a gente trouxe pela experiência aí, né, Gutenberg? Gutenberg está na live já, daqui a pouco eu vou convidar ele para participar, mas é um tema que tem chamado a atenção dos clientes, tá? Vai ser muito top falar disso, porque nós temos que trabalhar com resultado, né? Hoje em dia o mundo está para isso. Então, sem ferramenta, sem processo, sem governança, é muito fácil se perder. Para quem trabalha aí nas frentes de PMO, gestão de projeto, escritórios de VMO, né? Value Management Office, isso hoje em dia está muito cogitado. Vai gostar do conteúdo que a gente vai trazer, tá? Não são só reflexões, vamos falar de indicadores de mercado. O Gutenberg vai trazer aí uma série de dados de mercado, dizendo como estão as maturidades dos projetos hoje. Então, tenho certeza que vocês vão aproveitar aí o tema de gestão de projetos. É inédito, né, esse tema de projetos, é a primeira live, né, da BU de PPM aqui da UP. Vamos ter muito mais outros temas aí, então, para quem curte gestão de projeto aí, vai gostar. Bom, vamos lá. Eu vou dar início então aqui à nossa live, né? Canal AUP, toda quinta-feira um tema novo. Hoje o tema é PPM, gestão de projeto, falando de gestão de resultados de projetos, né? Então, um pouco de alinhamento estratégico, relacionado à operação, né? Como linkar esses dois mundos. Deixa eu me apresentar, para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Piccioli, estou na UP desde o comecinho da empresa, trabalhei a minha carreira inteira em gestão de projetos, né? Implementando PPM. A nossa BU também cuida de gestão de governança, né? De governance, risk e compliance, governança das empresas, de compliance, de auditoria, mas o tema hoje é gestão de projeto. Bom, me apresentei, apresentei o tema para vocês. Vamos agora então, eu vou chamar vou pedir para que o Gutenberg então se junte a nós aqui na nossa live e possa então explanar um pouco desse tema e refletirmos juntos, viu, pessoal? Interagir bastante aí com pergunta e tal, para que de fato a gente possa tirar dúvidas, entender o mercado, entender por que o ServiceNow é importante nesse contexto de projetos. Bom, a gente tem trabalhado em muitos clientes, né, e clientes aí que a gente tem trabalhado são grandes clientes, né, são grandes instituições financeiras, sejam seguradoras, e o mercado para a gestão de projeto ele é muito amplo. Então esse mercado é muito grande e os processos tendem a ser complexos, né? Então, o que a gente vai trabalhar aqui mostrando essa complexidade, né, de gestão de resultado, de alinhamento estratégico, com uma solução e como as empresas têm encarado isso. Gutenberg, obrigado aí. O Gutenberg já está aqui na nossa live. Obrigado pela participação. Gutenberg Boa noite. É head, junto comigo da BU de PPM. Tem um currículo extenso aí, Gutenberg. Vou pedir para você se apresentar, então, Gutenberg, e a gente fazer aí um bate-bola com o tema de hoje, que é gestão de projetos. Tá bom. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos.
apresentar rapidamente, Gutenberg Silveira. Eu estou em tecnologia há mais de 40 anos, em posições de gestão e direção, tais como Deloitte, HP, CA, Lucent e Editora Abril, posições Brasil e América Latina. Junto com o Daniel, dividimos aqui a BU, focada em projetos e GRC. Temos de formação, aí sou mestre e doutor em administração. Meu doutorado foi pela USP, foi a segunda tese em projetos do país e a primeira de maturidade em América Latina. Também atuo como professor há mais de 30 anos, para ser mais preciso, 32, tendo posições de diretor, chefe de departamento, coordenador de cursos. Hoje leciono na Fundação Getúlio Vargas, FIA, USP, Mackenzie, FATEC. Tenho vários artigos e livros publicados aqui e fora do país. Sou PMP e também sou membro do Comitê de Ética do PMI São Paulo aqui, ok? A ideia é que compartilhamos um pouquinho aí das nossas experiências. Eu estou vendo aqui alguns amigos, Ronaldo Bassi, companheiro aí de lutas na HP, de grandes lutas, certo, Ronaldo? Entre outros amigos aqui presentes, mas a ideia é compartilhar um pouquinho sobre essa questão de projetos, em especial escritórios de projetos, focados em resultados, focados em benefícios. Recentemente eu participei de uma pesquisa com o PMI, já atuo nesse mercado há alguns bons anos, e fui uma das pessoas eleitas no mundo para responder o questionário. Praticamente foram 3.972 pessoas respondentes, profissionais de projetos, diretores, executivos, e é curioso que os números se revelam absolutamente os mesmos já há alguns anos. Para quem acompanha, e foi o meu caso acompanhando projetos e maturidade, eu gostaria de fazer uma provocação a todos aqui presentes em relação a dois elementos iniciais, e eu vou pegar esses números com que vocês vão contestar aqui e vamos fazer uma associação com a pesquisa do PMI, foi recente, chamado Pulso da Profissão, lançado recentemente, há um mês atrás, para ser mais preciso. Qual a expectativa, ou melhor, quanto vocês acham em termos de percentual de projetos entregues dentro do orçamento? Qual o percentual que vocês acreditam que hoje as empresas estão entregando? Gostaria de ver alguns números aqui. Qual o percentual que vocês acreditam que as empresas entreguem os seus projetos dentro do budget? Vamos ver, o pessoal comenta aqui, Daniel. Exatamente, Gutenberg. Você tem um resultado de uma pesquisa que mostra que as empresas que baixa maturidade ou alta maturidade, né, ele segmenta nesses dois blocos. E aí, se você pensar em empresas que têm alta maturidade de gestão de projeto, qual o percentual de acerto? Né? Eles entregam no prazo, no budget, eles são maduros, né? Eles entregam no prazo, Exato. no budget, no escopo. Aí você pode imaginar, bom, o percentual deve ser um percentual alarmante, alto, né? Um bom, maturidade alta. Mas aí eu fico imaginando, aí o pessoal está falando 30%, 10%, eu 15%. Eu estou surpreso. O Batistella está 15,88. Esse é o número que eu preciso jogar. Foi bem preciso. 5%, é barato, muito bom. Mas olha só que interessante, os números vão até, pelo que eu vi aqui, 50,8% no Benatti. O Benatti está muito otimista. Mas, pessoal, esse número, olhando o mundo na última pesquisa, para as empresas maduras foi de 67%. Empresas maduras, o que não é uma realidade hoje. As empresas imaturas, que é o caso da maior parte delas, entregam em 46% dentro do orçamento. Bom, a primeira provocação está feita aí, Daniel. Vamos para a segunda, né, Daniel? E dentro do prazo? Dentro do prazo, qual o número que vocês acreditam? Esse número é mundo. Mas depois eu dou uma contextualizada de Brasil, porque eu tenho esses números na ponta da língua. Até porque eu fiz várias pesquisas. Exatamente, Gutenberg. Você está falando o seguinte, tá bom, atendeu 67 maduras, empresas maduras, 67% entregou o projeto.
Mas será que entregou no... 62? Mas será que entregou no prazo... 67, 2/3. 67, 2/3. Agora, entregou no prazo? Entregou. Entregar não significa que entregou na data que eles queriam, no orçamento que eles queriam e no budget, e no orçamento e no escopo, né? Exatamente. Então, é assim, é complicado, né? Quer dizer, entregar o projeto, entreguei, mas, pô, foi no prazo, foi no orçamento e foi no escopo, aí são outros percentuais, né? 39% dentro do prazo. 39%. Vamos fazer, escorrega. Vamos fazer muito. Nós estamos falando 39% no prazo, as empresas mais maduras, que eles chamam de champions, é de 63%. Vamos fazer uma conta simples de padaria aqui. As empresas maduras, 2/3 delas no mundo, entregam no orçamento e dentro do prazo. Ok? E como o orçamento ficou 46% e o prazo 39%, vamos fazer uma conta arredondando aqui de 40%, 45%, menos da metade. Portanto, menos da metade entregam no prazo e no orçamento. Quer um dado pior? Se nós fôssemos olhar o tão quão esses indicadores, Daniel, atendem às metas de negócios, nós estamos falando de, no máximo, entregar as metas. As empresas maduras chegam a 77, contra 56 das imaturas. Portanto, observem que os números são baixíssimos. Se pegarmos outros indicadores, por exemplo, mudanças de escopo, esse número beira mais ou menos das imaturas em torno de 50%. Você vê, Gutenberg? Observe que o quadro é ruim, né, Daniel? É ruim, o quadro é ruim, Gutenberg. E além disso, o pessoal tem perguntado bastante aí. Mas você está falando do Agile, do Cascata, do híbrido? Que modelo que é esse? Eu acho que a gente está falando... Esses são... Pode responder, mas a gente tem pesquisas específicas do Agile, onde mostra um cenário até pior, né? Quer dizer, a imaturidade nos processos Agile. Então, acho que você podia comentar um pouquinho do Agile, porque hoje é foco de grandes empresas, né? E tem muita gente batendo cabeça com Agile, né? Então, se puder explicar esses indicadores no modelo Agile, ainda é pior. É pior. Precisamos separar o que é gestão de projetos do que é gestão de produtos. Métodos ágeis são focados em gestão de produto. Então, quando nós olhamos para isso, para a gestão de produtos, vou pegar os números do Gartner, que é um órgão extremamente confiável. Ele diz o seguinte: entregar os projetos alinhado à estratégia é em torno de, pasme, 32%. Os métodos ágeis. Puxa, a habilidade de gerenciar as mudanças, parece que a gente consegue fazer tudo no ágil. E não é bem assim. Esse número é menor um pouquinho, 29%. Ah, mas que isso vai acelerar os produtos, a entrega de produto, 18%. E, finalmente, a habilidade de inovar, que é o apelo em relação a tudo isso, 8%. Então, precisamos separar. Não só tão rígido quanto é o método waterfall, não tão flexível quanto é um bambu, que é o ágil, tem algo meio termo aí que são chamados de híbridos. E o mundo caminha para o híbrido. Quanto tempo vai levar? Não tenho a menor ideia em relação a isso. Mas acho que é questão de pouco tempo. Vou chutar, não tenho bola de cristal nem turbante, mas vou estimar de 2 a 3 anos, isso vai ser um pouco mais claro. E aí, Daniel, a gente, na nossa experiência, e nós temos visto que, e nós colocamos algumas perguntas para reflexões dos nossos clientes, principalmente nas apresentações. E a provocação é simples: quantos projetos tem a sua organização? Se nós olharmos... Excelente. Essa é uma pergunta básica, né, Gutenberg? Quantos projetos tem a sua organização? Vou fazer um parênteses aqui, comentar uma experiência prática que eu tive numa empresa, onde eles tinham um processo de gestão de projetos, mas eles não tinham a disciplina de fechar um projeto. O que significa? Implementar um projeto num cliente, e eles não tinham a rotina de fechar o projeto. O que acontecia é que as horas contratadas de um projeto grande, elas têm um desconto. Então o valor do rate do profissional é mais baixo, porque estão comprando um bolsão de horas. O fato de eles não fecharem o projeto, surgiam propostas que caíam no mesmo projeto.
mas deveriam ser outros projetos. A empresa deveria ter uma disciplina de fechar um projeto, os pedidos novos virarem outros projetos. Porque são temas diferentes, não é nem change de projeto, são outros projetos. Quando você vai fazer um outro projeto, a oportunidade de negócio é outra, né? A quantidade de horas é outra, o rate é outro. Então a gente conseguiu meio que pagar o projeto só pela diferença de rate, de colocar uma ferramenta que conseguisse, de fato, ter a disciplina de fechar um projeto. Ou seja, fechou um projeto, o acordo comercial é outro, cria-se um outro projeto, e isso paga a ferramenta. Então, um item básico desse, Gutenberg, quantos projetos tem, quantos projetos estão fechados, quantos projetos estão em andamento, é um item básico que pode trazer benefícios para as empresas e receita. Básica a pergunta, mas nem sempre tem uma resposta tão simples. Quantos projetos tem empresa? Se nós considerarmos as inúmeras áreas, marketing, TI, engenharia, a área operacional, quantos projetos tem cada uma delas? Como o executivo pode olhar o todo se ele é fragmentado e não tem ferramenta, não tem nada que permite controlar tudo isso? Aí continuamos, vamos provocar aqui. Aliás, essa pergunta eu gostaria de colocar para os nossos ouvintes aqui do nosso canal, para saber quantos projetos tem sua empresa. Você consegue responder isso rapidamente? Alguém consegue saber quantos projetos tem sua empresa? E olha, eu nem estou entrando ainda no mundo ágil, separa o mundo ágil à parte. Projetos mesmos. Ninguém consegue responder. É complicado, porque nós não temos essa informação simples. E aí é o seguinte, projetos entregam a estratégia da organização. Esse é o objetivo de qualquer projeto, entregar a estratégia da organização. E aí nós falamos assim, você entrega a estratégia, portanto, os investimentos que nós fazemos em projeto, e não são pequenos, nós temos visto clientes com carteira de alguns milhões de reais, e às vezes com 2 dígitos, em relação a isso, em relação aos seus projetos. Qual que é o estouro em relação a tudo isso? O estouro não só financeiro, como nós vimos pelos números, mas também em relação ao prazo. Puxa, o tão quanto isto está em linha com a estratégia da organização. Ou nós temos basicamente, vai de um lado projetos e da outra estratégia. Talvez 2 retas. Sem dúvida nenhuma elas vão se encontrar, segundo os físicos, no infinito. Mas os nossos recursos são finitos. Não há a menor possibilidade de ter. Concorda, né? Boa, Gutenberg. O que você falou de rumo ao infinito, a gente vê na prática, né? Nós estamos em clientes e a gente vê que o executivo tem uma planilha com seus mapas de estratégia, seus KPIs, suas metas que ele está devendo lá para o conselho, e a operação, outros indicadores, né? Quer dizer, essas coisas não se conversam, criou um gap enorme entre a estratégia e a operação. E aí uma ferramenta que nem o ServiceNow, ela ajuda a unir esses 2 mundos. Né? Então, para que criar expectativas diferentes de entregas se essas entregas são feitas pela operação? Não dá para prometer um executivo, um alto executivo prometer coisas que ele não está alinhado com a operação, com capacidade de entrega, com recursos, com planos e cronogramas aí. Então, essas retas a gente tem que fazer isso. Aí o ServiceNow ajuda essas coisas a se encontrar. Quer ver uma nova provocação? Qual é o montante de recursos alocados aos seus projetos de investimentos hoje? Quanto você tem alocado aos seus projetos? Não a quantidade, mas quanto nós temos de grana? Quantos milhões? Puxa, eu tenho 1 milhão. Vamos pegar um número qualquer aqui só para ilustrar. Ótimo. Quanto você já gastou? Quanto você vai gastar? Qual vai ser a distribuição dos gastos nos próximos meses, próximos anos? Quantas pessoas estão alocadas? Quantas serão alocadas nos próximos tempos? Quem vai estar disponível no mês de dezembro? Perguntas básicas que nem sempre temos respostas tão básicas. Parece lógico, né? Eu costumo brincar, dizer que o lógico é tudo aquilo que todo mundo sabe tem que fazer, mas só os bem-sucedidos é que fazem. Então nós não conseguimos responder, as organizações não conseguem responder isso claramente. Mas eu tenho um sistema, a gente ouve bastante, né, Daniel? Eu tenho um sistema em ERP. Qual? Excel Resource Planning. Fantástico. Né? Eu vou juntar um monte de planilhas, deve ser um negócio bacana, deve sair algo muito interessante no final. Não, Daniel? Sem dúvida, sem dúvida. Em relação a tudo isso. Então, tem umas perguntas aqui bem interessantes sobre capacidade, sobre recursos, sobre startup, como é a gestão de projeto em startup.
Então, boa pergunta. Boa pergunta. Vamos lá, por favor, Terminei, Daniel. Por favor. Então, quando nós falamos em startup, é um mundo totalmente à parte. Ainda ela está crescendo, mas é a própria característica. E dentro desse sentido, é natural que os processos não estejam bem estruturados e também não tenham uma ferramenta, mas isso é o lado permissível de tudo isso. Temos que olhar de uma forma mais estruturada. Se a empresa cresce, uma startup cresce estruturada, ela tende a focar nisso, a focar melhor nos seus resultados. Sem dúvida, talvez não tenha dinheiro, talvez não tenha todos os recursos necessários, mas ela tem que começar a pensar em ser grande. Então, se estruturar para tal. Então, o caminho é se organizar para ter respostas para esses tipos. Por exemplo, será que as lideranças, imagino tanto startup ou uma empresa grande, consegue mensurar os resultados que elas façam, resultado / investimento que elas façam em projeto? Imagina o seguinte, eu coloco 10 aqui, eu pego 20 do outro lado. Será que ela tem essa visão clara? É uma startup. Então põe dinheiro, recebe dinheiro. É tão simples quanto. Então, como é que eu vou medir tudo isso? Ou nós vamos colocar 10 para depois ter um menos 10 do outro lado. Isso é, teve perda dentro do projeto. Uhum. Então, as lideranças não conseguem ver hoje, literalmente, os resultados. E a gente tem visto isso bastante, né, Daniel? Primeiro, business case, né? Alguém faz business case? A maior parte das empresas? A gente faz muita avaliação de maturidade, né? Quando a gente entra num cliente, e a gente tem feito isso por anos aí, né, Gutenberg? A gente analisa que, às vezes, o problema não é a ferramenta faz ROI, faz tiro, te gera indicadores, é aculturamento de elaboração de um business case. Então, elabora-se um business case com indicadores que passam por um comitê, isso é aprovado, gera lá, então, plano, cronograma, a execução do projeto. Seja modo agile, híbrido, waterfall, a gente vê que as empresas seguem essa trilha de aprovação de business case e comitê. Agora, se você avaliar o pós, a execução, a gente percebe um distanciamento muito grande com o business case, que é o resultado daquilo. Então, tem estratégia de repriorizar. Esse projeto que tinha um ROI A, que não está dando ROI A, não é melhor despriorizar em virtude de um que está entrando, que tem um ROI aceitável? Eu não vejo nas empresas a despriorização. Né? Tudo que começa, por mais que o benefício não esteja sendo atingido, continua a execução. E isso tem estrangulado a capacidade de inovação das empresas. Né? A falta de repriorização vai fazer com que ela continue aquele projeto deficitário em prol de fazer um projeto que traga benefício. Como é que você faz humanamente uma avaliação dessa? Tem que servir uma plataforma. O ServiceNow contém essas práticas hoje. Né? Outras ferramentas de mercado também tem, né, Gutenberg? Você sabe muito bem disso. Sim. Mas aculturamento, né? É maturidade aí de tomar essas decisões. Né? Então, projetos, como entregam estratégia. Se nós estamos olhando estratégia, é uma construção, por exemplo, de uma fábrica, é o lançamento de um produto, é um merge com uma organização. Tudo esse projeto está entregando estratégia. E na medida que a gente não consegue fazer esse acompanhamento de cabo a rabo, eu não sei se o business case está certo ou está errado. Pode ser que no final não dê absolutamente nada certo. Eu costumo sempre usar um exemplo, inclusive em aulas. Eu vi que tem alguns colegas aqui, foram alunos meus da fundação, e eu trabalhei na Editora Abril. O Roberto Tivita, eu acompanhava ele na época, eu era um gerente de TI, e participava das reuniões dele, e ele fazia basicamente 3 perguntas muito interessantes. Primeiro, quanto eu vou investir no projeto? Parece claro. 2, quanto eu vou ganhar? Isso é a visão de qualquer empresário. 3, e essa terceira pergunta era de quebrar as pernas. Se não der certo, quem que eu vou mandar embora? Tiravam-se todos os projetos da fila, não tinha nenhum business case que ficavam de pé. Então, como ter efetivamente um business case bem montado, de cabo a rabo, com critérios, com stage gates, que façam todo esse afunilamento de ponta a ponta. E que no final
tenha o sentimento de que, de fato, os projetos estão trazendo a lucratividade que eles esperavam no business case, né, Daniel? Porque o que a gente vê são projetos que são executados e que no final do dia, ou no final dele, automaticamente não trazem efetivamente ou não deixam dinheiro em cima da mesa. Uhum. Bom, seguramente, se eu fosse ele, eu estava mais preocupado em atualizar o LinkedIn. Gutenberg, você comentou aí, Literalmente. e eu estou percebendo um movimento de empresas, grandes empresas, ao abrirem os olhos para isso, né, gestão de resultado, e criando o VMO, Value Management Office. Quer dizer, não é um PMO que trabalha com a metodologia, com os padrões, né, aferindo ali a saúde dos projetos. Não é isso. O VMO, você pode até explanar melhor, mas ele está olhando para o valor para o negócio, né? Então, isso de fato um foco em resultado, né? Então, o VMO ele traz essa abordagem aí que eu acho que deve cobrir esse buraco aí, né, Gutenberg? Sem dúvida nenhuma. Os PMOs, primeiro, eles precisam se reinventarem, principalmente em função dessa transformação digital que não contemplam os projetos ágeis e, quem sabe, agora no futuro, aí, os híbridos. Então, os PMOs precisam mudarem a forma, até porque os PMOs, a criação do primeiro PMO foi em 1950, 70 anos de vida. E ainda dos 70 anos de vida, nós continuamos tentando controlar projetos de 1900 Guaraná de rolha, literalmente, não faz o menor sentido. Mudou toda essa forma. Hoje, o que nós observamos há um comportamento de mercado, alguns comportamentos no mercado. O primeiro é chamado de PMO, que não faz mais sentido. O outro é RMO, que é o acrônimo de Results Management Office, ou Escritório Focado em Benefícios. Mas esse nome também vem sofrendo algumas alterações. Uma delas é BMO, que é o acrônimo de benefícios, e o PMI, recentemente, inclusive, com essa pesquisa, chama de VMO, Daniel, que é nessa linha que você comentou, que é Value Management Office. Isso é focado em resultados, projetos trazendo resultados, projetos estes quaisquer, inclusive projetos, eu vi até um comentário aqui, focado em inovação, e que é um dos projetos mais difíceis, eu diria que é a categoria mais difícil de ser gerida. Aliás, você não faz gestão de projetos para inovação, você faz administração de projetos, porque é difícil determinar prazo, é difícil determinar custo em relação a isso, porque é um processo de desenvolvimento, de criação, então não é simples. Então o mundo está caminhando para valor, gestão de valor, projetos entregam valor, ou então eles não servem para nada. Vão continuar trazendo o que eles vêm trazendo, esses números medíocres que eu trouxe aqui no início para todos. E aí, obviamente, paira aquele sentimento de descontrole dos projetos, que a gente não sabe uma real situação. Os PMOs, os novos PMOs, ou os VMO, BMO, RMO, como preferirem, o próximo livro o livro guia do PMBOK, vai chamar de VMO. Tá bem? Então, é focado em valor, literalmente. Então, os VMOs, os VMOs, precisam olhar em resultados, e não ficar olhando se está vermelho, amarelo, verde. É dinheiro em cima da mesa. Como trazer benefício. Como gerir isso de uma forma adequada. E a gente vê isso dentro da nossa solução de ServiceNow. Então, o ServiceNow não consegue trazer essa visão efetiva de benefícios. Certo? Exato. Como é que você vê isso dentro do... A gente tem... a gente está falando do PPM aqui, do módulo de gestão de projetos. Né? PPM é Project Portfolio Management. Né? Então, o mercado chama de PPM, gestão de projetos, e nós especialistas aí também com ServiceNow, a gente tem hoje na ferramenta cases de empresas se estruturando para o VMO. Né? Então, essa estruturação vem, obviamente, de uma avaliação de maturidade, né, Gutenberg? Então, então você vai começar com os indicadores básicos, né? Você não vai para um VMO da noite para o dia, você não monta isso do zero. Você tem que ter uma área de gestão de projetos madura, você tem que ter gestores
patrocinadores que tenham visibilidade e queiram ter essa visibilidade e transparência dentro da empresa. E isso é um caminho, né? É um roadmap de implementação. Implementa-se um módulo de gestão de ideia, demanda, programa, projeto, afere a metodologia disso, cria-se então os business cases com os KPIs de priorização, né? E vai seguindo essa trilha para que você possa então ter a maturidade para avaliar o resultado. Se você não tem a maturidade de planejar, imagina de executar, né? De trazer o benefício. Então, hoje o ServiceNow te ajuda, né, nesse ciclo de vida aí, de demanda, ideia, projeto, trazendo o híbrido, né, que é o que as empresas de fato estão buscando, Gutenberg. Isso cada dia é notório, né? Quero híbrido, quero aprender a trabalhar no Agile, e tem que ter esse aculturamento para poder saber ter benefícios de gestão de resultado em cima de Agile, né? Uhum. E, de certa forma, fazer uma avaliação ao longo do ciclo de vida para saber se de fato o projeto é bom ou se o projeto é ruim e ter condições de matá-lo e não sair sangrando, continuando gastando, sem trazendo assim os benefícios. Até porque, na medida que um projeto atrasa, ele não atrasa só um projeto. Ele atrasa um programa, ele compromete a carteira, ele compromete a estratégia, ele compromete os indicadores que não são entregues dos executivos. Você acabou de entrar na curva de ódio dele, literalmente. Entrou na curva de ódio, porque você está mexendo na parte mais sensível do corpo dele, o bolso. O bolso. Dói. O bolso. É dinheiro. O resultado, tudo que a gente está falando aqui, né, Gutenberg, é reflexo em dinheiro. Né? Então, provar o valor de uma ferramenta que nem essa é relativamente simples. São contas, né, que você avalia produtividade da equipe, qualidade dos indicadores, tomadas de decisão. Então, a pergunta do Caio aí, ele comenta, mas o que o ServiceNow ajuda a priorizar? Excelente pergunta, porque priorização é aquilo que você tem que fazer em detrimento de outras, né? Então, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas o que é mais importante? Você vai fazer aquilo que tiver o melhor indicador. No ServiceNow você tem indicadores de ROI, indicadores de alinhamento estratégico, indicadores de risco, indicadores de score, que você junta outros indicadores e dá uma nota. Você faz assessments a stakeholders, quer dizer, você não só deixa na mão do gestor da demanda tomar a decisão do que é melhor ou não para a empresa, como você faz uma pesquisa, é colaborativo. Isso gera um indicador para você tomar a decisão. Então, mecanismos através de ferramentas existem, né, Gutenberg? O ponto é as pessoas terem a disciplina de responder, né, de popular isso para que tenha aí os ganhos e tomar dessas decisões através de KPIs. Hoje nem sempre as decisões são através de indicadores. É curioso que os KPIs básicos que se observam nas organizações são poucos. Prazo e custo. Isto é insuficiente para fazer qualquer gestão de projetos. Preciso de mais indicadores, até porque esses dois estão olhando projetos. Não estou olhando programas e muito menos numa visão de portfólio. E essa é a grande diferença. Como olhar para tudo isso? Nós precisamos de indicadores para saber temperatura, pressão. Efetivamente, tem todos os elementos para que nós enquanto empresas, possamos medir e tomarmos as decisões certas frente a tudo isso. E você observa que não se tem controle em relação a isso. Então, você tem controle dos recursos, por exemplo. Recurso é uma principal linha. Em torno de 80% a 90% dos custos de projeto, na média, são recursos. Literalmente são recursos. Portanto, como gerir isso? Como fazer um estudo de capacidade? Como fazer uma gestão inteligente de recursos? Literalmente. Você pega, por exemplo, um exemplo, eu conheço bem o contexto da Petrobras, até por ter participado no desenvolvimento da sua metodologia. Petrobras, só para ter ideia, quanto custa uma sonda, Daniel? Eu nunca comentei isso contigo, mas quanto custa o aluguel de uma sonda diária da Petrobras? Há três tipos, terrestre, marítima e águas profundas. Você tem ideia ou não? Em dólar por dia. Mas só para ter ideia, $1 bilhão por dia. É muita coisa. É muita coisa. Nós estamos falando de pré-sal. Se for efetivamente águas profundas, $500 mil por dia. Faz uma conta de 10 dias, com $5 milhões. O dólar está no mínimo 5 euros quebrado, vamos fazer aqui 25 milhões.
Uma escorregadinha desse tipo é 25 milhões. Agora, considerem pessoas também. Qual o custo disso? Quanto gerir? Qual o capacity? Será que eu tenho gente para fazer isso? Tenho que contratar funcionários? Tenho que contratar terceiros? Como eu realoco tudo isso? Como gerir inúmeros projetos simultaneamente? Uma vez eu fui fazer um trabalho de portfólio, avaliação, e por motivos, questões éticas aqui eu não posso citar a empresa, mas posso citar só o segmento de telecom. O inventário da carteira tinha 1.307 projetos. De fato, é muito. Eu cheguei com a VP, apresentei a relação, falei, o número está errado. Não, está aqui o código, está aqui o nome, está aqui a descrição, enfim, tem todas as informações, e tem o nome da vítima aqui, que é o GP. Esse número está errado. Ok. Depois ela me chamou, agora temos 600. Ela deu uma canetada, jogou praticamente 700 projetos aí na lata do lixo. Aí você fala, puxa, por que ela mandou na lata do lixo? Porque era um monte de projetos que ligavam nada a lugar nenhum. Então, como gerir uma carteira desse tipo? Pega um grande banco, o Itaú, um Bradesco ou qualquer outro, quantos milhares de projetos tem? Uma Petrobras. Imagine cada um desses projetos sendo geridos ou de forma independente. Agora, tente olhar isso no todo. Nós falamos de milhares de projetos rodando simultaneamente, Daniel, e a gente vê isso no nosso dia a dia. Sincronizar tudo isso. Sincronizar tudo isso. Exatamente. Eu vejo que é muito fácil você conseguir conscientizar e tangibilizar o tamanho do buraco. Né? O quanto eles perdem em eficiência, o quanto eles perdem em produtividade, o quanto eles perdem em alocação, em prazo, em time, com uma ferramenta. Né? Então, você vê que grandes empresas ainda não têm ferramenta. E você vê o quanto atrasadas elas estão. Mas eu ainda sou grande, eu sou uma empresa enorme, eu não tenho ferramenta de gestão de projeto e sou grande. Se você tivesse, você ia ser o dobro do que você é hoje. Né? Então é um pensamento, né, que acha que pode evoluir as coisas no modelo Excel. Claro que pode arcaicamente, né? Pode de uma maneira pré-histórica, mas sem ferramenta, sem consolidação, sem indicador, é claro que você não vai ter escala. Vai chegar um momento que você vai ter que ter uma área de PMO com 820 projetos. Né? E isso é sustentável? Não é sustentável. Faz uma conta de padaria. Qual a economia que nós teríamos uma carteira, dependente do volume de grana, entregando dentro do prazo e sem as escorregadas típicas de custo? Ok? Faz essa conta. Exato, tem ideia de mais ou menos quanto? Pega 1% disso, deve dar um caminhão de dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Considerando que o Brasil, números de pesquisas minhas e assim por diante, o Brasil hoje, a gente colocou alguns números ali global, o Brasil hoje entrega, na média, dentro do prazo, dentro do custo da qualidade, de 15% a 20% dos seus projetos. Prazo, custo e qualidade. Esse número é medíocre. Literalmente medíocre. Aliás, medíocre não, eu acho que é baixo, né? Porque medíocre morfologicamente é médio para baixo. Ele é péssimo esse número. Portanto, a gente vê um quadro, né, Daniel, que é complicado, sem soluções mais integradas e assim por diante. Hoje eu estava numa avaliação de maturidade à tarde e os dados financeiros não eram integrados. Os gerentes de projetos não tinham controle financeiro. Portanto, ele não sabe se está gastando um projeto de 100 mil, 200, 300, 500. Culpa dele? Não, porque a organização não colocou uma ferramenta ou não estruturou em relação a tudo isso. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, mas precisa dar passos nesse sentido. Exato. O que a gente vê são, em áreas de gestão de projeto, quando a maturidade é baixa, você vê heróis, né? Você vê aquele cara que faz isso, ele corre atrás do financeiro, ele corre atrás da área A, da área B, mas ele é um herói, ele não é padronizado, ninguém segue. Então ele você vai pegar um projeto dele, é top. Tem tudo, tem risco, tem mudança, tem issue, tem registro dos stakeholders, ele faz status report, ele priorizou o projeto, ele acompanha resultado. Agora, ele é a metodologia dele, ele sozinho, ilhado. Quer dizer, não tem um padrão, não adianta ter um herói. Né? O herói não vai salvar o mundo. Então você tem que ter isso institucionalizado, com workflow. Mas que workflow tem que ir lá na tarefa? Tem. Tem que lançar a hora no time sheet? Tem. Não tem jeito, eu tenho que aferir resultado de quanto foi planejado, quanto foi realizado.
Então tem coisas que não dá para fugir, né? Metodologia padrão para todo mundo, isso dá escala, né? Então, de fato, não dá para ser herói, não dá para ter maturidade baixa, é muita perda de dinheiro, né? E nenhum herói vai resolver Realmente. isso. Mas vamos nos guiar aí nas planilhas, tentar fazer o controle, não vai conseguir. Eu tenho uma visão mais integrada, pegar dados do seu ERP, olhar tanto pelo prisma técnico de projetos, mas também no financeiro. Portanto, é físico e financeiro. Então, como juntar tudo isso dentro da organização para que efetivamente ela possa? Você me pergunta, mas e aí? Eu nos pergunto, ferramenta vai resolver os problemas? Nenhuma ferramenta substitui habilidades, ponto. Habilidades dependem de pessoas. Porém, contudo, todavia, a ferramenta acelera em muito o seu processo na organização. Literalmente. Portanto, colocar uma ferramenta é acelerar o seu processo de maturidade. É chegar mais rápido ao seu destino. E o que a gente vê hoje são as organizações não preocupadas em relação a isto. Os números mostram-se estáveis. Eu acompanho isso já há algum tempo. E pegamos o número do Standard Group International e também do PMI. Aliás, eu acompanho isso desde 1995. Se pegarmos os últimos 8 anos, inclusive a última pesquisa que eu tenho em relação a isso, mostra o seguinte, que no mundo, praticamente, Daniel, eu até tinha comentado contigo, te mostrado isso, né, mostra que os números estão praticamente estáveis. Tem uma oscilação para cima de 1, para baixo, isso está numa margem de tolerância aceitável. Mas esse número ainda é muito baixo, e esse número é por volta, no mundo, se o Brasil é de 15% a 20%, esse número é de 35%. É o que acontece. E a gente vê que, poxa, mas está mudando, tá mudando. O mundo mudou. Novas técnicas, novas práticas, veio aí o método ágil para trazer resultados melhores, mas ainda não comprovado efetivamente. A gente vê, né, Daniel, que não tem trazido resultados mais expressivos. São 2 carros mudando à mesma velocidade, tá? É como se você tivesse 2 carros na mesma pista, os 2 a 100. Então, tem mudado, tem aumentado a maturidade? Tem. Puxa, vamos rodar 120, esse aqui puxa 120, vamos pôr 130, esse põe 130. Está na hora desse carro da frente colocar uma velocidade maior e pôr 150 e ultrapassar. Só assim nós vamos atingirmos um nível de maturidade maior. Aí que está o pulo do gato. O pulo do gato é: ponham ferramentas, instituam ferramentas, padronizem os seus processos, criem uma cultura de change management instituído pela organização para que isso possa se proliferar e ter práticas comuns levando à maturidade, né, Daniel? A gente está vendo bastante nas empresas. Eu vi um comentário bacana aí, acho que foi Helena, comentou: um tolo com ferramenta continua um tolo, né? Eu adorei o comentário, porque não adianta dar uma Ferrari pro cara que não sabe, tem carteira de motorista, né, velho? Não pegou lá a demanda, não sabe o que fazer. Não adianta, só a ferramenta, ela... Mas por outro lado, as pessoas falam assim: como é que aumenta a maturidade, então? Se eu tenho um monte de tolo. Os caras aqui são ruins, a gente de projetos não sabe o que fazer, está todo mundo perdido, cada um tem o seu Excel, o seu cronograma, faz do jeito que quiser. Tá bom, por que a ferramenta vai trazer maturidade? É uma provocação, né, Gutenberg? Por que a ferramenta vai me ajudar com maturidade? Boa pergunta, por que a gente pergunta aqui para o pessoal aqui responder? Exato. Qual a visão dos nossos ouvintes aqui? O que uma ferramenta aumentaria aí a nossa maturidade? Alavancaria ela? Qual é a visão de vocês? É uma provocação boa, né, Gutenberg? Do tipo assim, a empresa A tem, a empresa B também tem. Tá bom, o que difere, né? Por que uma vai ter mais maturidade que a outra? O que difere, né, ter ferramenta ou não ter ferramenta para maturidade ou para a estratégia da empresa? O Felipe colocou aqui, né? Porque aumenta a transparência, o Marcos mede e melhora. Exatamente. A cobrança em geral. A cobrança geral, exato, Felipe, porque ela institucionaliza.
Processo, tirou as palavras da minha boca, exatamente, processo automático para todo mundo faz absolutamente igual. Quantos projetos nós temos visto, o Ronaldo, com redução de custo e retrabalho, né? Precisamos falar que retrabalho é custo necessário, né, Renato? Ferramenta É custo cria desnecessário. padrão. Ferramenta cria Exato. padrão. Exatamente. Cria uma linha de produção. Ah, mas o processo, a ferramenta vai engessar, isso é besteira, né? Faz o menor sentido, a ferramenta engessa. O processo engessa, se o processo está engessando, o processo está errado. O processo precisa ser reescrito. Precisa ser reescrito, porque não serve para nada. Melhoria o processo contínua. precisa ser contínuo. O quinto nível de maturidade numa organização, bem observado pelo Philip, é melhoria contínua. São 5 estágios. O primeiro é o estágio caótico. O segundo estágio, Philip, você está trabalhando, é como se a tua organização tivesse departamentos seguindo com os mesmos processos, porém de forma diferente. O nível 3 institucionaliza uma metodologia para todo mundo. Todo mundo tem os mesmos processos. Há uniformidade, todo mundo fala a mesma língua. O quarto nível já foca efetivamente em benchmark e indicadores. E o quinto nível, Nirvana, melhorias contínuas. É nessa linha. Excelente colocação. Melhorias contínuas. Isso é engraçado que quando a gente apresenta a ferramenta, né, para as áreas aí, apresenta o ServiceNow, o ITBM, eles estão no cross-fingers, né, estão no primeiro, né, dedos cruzados, né, tomara que dê certo essa demanda aqui, tomara que o projeto vá, que é o que você comentou que é o primeiro nível de maturidade. E aí eles querem ir para o otimizado, né, e eles não querem passar pelo ciclo de evolução do roadmap. Não, calma, você não vai sair de um dedos cruzados para um otimizado, onde é tudo automatizado, onde você tem uma gestão extremamente eficiente. Você tem que, obviamente, passar pelo crivo dos degraus, né? Evoluir isso com muito pé no chão, o que eu posso, o que eu tenho capacidade de fazer, a maturidade, o processo que eu tenho instituído, ele está de acordo com a maturidade, está bem implementado na ferramenta, as minhas pessoas estão bem treinadas, então, claro que a gente foca aqui, nosso de implementação normalmente é ferramenta, mas a gente faz uma consultoria muito forte em processo, né? A gente não deixa descasar processo de maturidade de ferramenta, porque a gente sabe que essa é a fórmula para não cair em desuso e devolver, não serviu, não sei. Claro, não tem maturidade, não tem processo, não é a ferramenta que vai resolver, né? É curioso que a maior parte das empresas acha que está num nível de maturidade muito maior. Quem faz maturidade, eu inclusive hoje estávamos fazendo o cliente achava que estava num nível de maturidade X, que normalmente é muito maior do que ele vê. Aí, quando você começa a analisar, vê que as práticas e projetos dele não são tão boas assim. De programa, muito menos. E quando vai para projetos, puxa, aí já para portfólio, perdão, já está bem lá embaixo. Tá? Então precisamos criar esse roadmap de uma implementação de uma forma lenta, gradual e segura. Porque só assim a empresa vai efetivamente crescer e atingir os seus resultados. Então, tem aí um roadmap. Então a ferramenta acelera em muito. Você consegue dar pulos, enquanto o outro você pode ficar num crescimento gradativo e vai levar um tempo muito grande para isso. Há estudos que mostram que é no mínimo 7 anos. No mínimo 7 anos. 7 anos. Se a gente começar no agora... mínimo, sem ferramenta, 7 anos. Começando agora, quer dizer, a transformação, ela é lenta, né? Ela não é algo... É lenta. A ferramenta liga o turbo. É uma Ferrari que se liga naquele momento, né? Ensinou a pilotar, agora vai, né? E o que a gente vê dentro do ServiceNow, isso se torna muito mais rápido. A maturidade impulsiona muito mais rápida. Então a empresa ganha tração. Então ela acaba cometendo menos erros, se expondo menos, gastando de uma forma muito mais precisa. Os projetos são entregues até o orçamento. E não como a gente viu aqui pelos números, além do orçamento. Até porque se você colocar mais dinheiro, os recursos são finitos. Algum projeto vai ser jogado para fora.
algum projeto vai parar, né, Daniel? Sim. E é isso que a gente tem visto bastante, né? Esse é complicado. Uma ferramenta, ela serve, e esse é um crivo, né, que tem que ter nas empresas. Quer dizer, eu não posso fazer tudo, eu sou limitado em dinheiro e gente. Eu tenho limitações. Uhum. E as demandas, elas vêm as de operação, a de inovação, eu tenho concorrências com outras empresas, eu tenho que ter o projeto A, o projeto B, o projeto C. E aí, qual que é o mais importante, né? Então, saber responder isso com maturidade não é simples, não é fácil, é possível, mas é possível, tem que se criar essa cultura. E sem dúvida que isso paga muita conta, Gutenberg, mas paga muita conta, paga o produto. Muito né? rápido. O investimento é muito rápido. rápido. Até porque você passa a ser mais seletivo e colocar realmente aqueles projetos que, de fato, trazem dinheiro. E não por impulso ou alguma carteirada que venham lá de cima. Não dizendo que isso não vai acontecer, é possível. Mas passa a ser mais seletivo, utilizando o dinheiro de uma forma mais adequada. Eu não sei se vocês sabem, mas qual o valor médio investido em projetos hoje, nas organizações brasileiras? Tem uma ideia? Quanto se gasta efetivamente, na média, em projetos, um percentual do faturamento líquido? Alguém tem essa ideia? Não tem. Colegas aqui. Qual o percentual? Pergunta Daniel, difícil. você sabe esse número ou não? Pergunta difícil, Não? Gutenberg. Qual é o percentual do faturamento líquido de uma empresa que representa O pessoal, em projetos? quanto investe em projetos? O Filipe, o Leandro, estou colocando, tá, faixa de 1, 2, vocês estão bem perto. Esse número do Brasil, antes da pandemia, ficava em torno de 3 a 4%. Esse número, com a pandemia, vou chutar eu aqui de 2 a 3%. Em outras palavras, 2 a 3% é nada. Tudo bem, depende se é uma Petrobras, um Bradesco, é muito dinheiro, mas para uma organização fazer um investimento tirando 2% do seu faturamento líquido investido em projetos, ela passa a ser mais seletiva na hora de escolher. E não pode ser qualquer projeto de carteirada, entre outros itens mais. Portanto, tem aí um desafio, né? E nós precisamos... É pouco, né, Gutenberg? Eu acho pouco. Esse número me parece baixo, né? Porque... É baixo. Sei lá. Mas é baixo mesmo. É baixo, porque as empresas... Esse é o número médio. Número médio. É o número médio. Porque se você olhar, as grandes empresas são orientadas a projeto, todas elas. Você entra em qualquer empresa, qual o projeto que você está tocando, qual o projeto que você está alocado. Tudo é projetizado hoje em dia, né? Não tem muito o que fugir. Tem a operação, claro, mas é ticket, mas onde vem as receitas são de projetos, né? Elaboração de novos produtos. É pouco, é muito pouco. Mas é um número médio. Se pegar, por exemplo, o Google, Facebook, Microsoft, qualquer empresa de alta tecnologia, por exemplo, a HP, que está aqui presente conosco, né, nessa live, esse número seguramente é muito maior. Muito maior. Não sei exatamente, mas 2% é um número médio. Quer dizer, precisamos ser mais seletivos, né, Daniel, na hora de escolhermos os projetos que de fato tragam valor agregado. Palavra-chave, valor. Aí vem o VMO aqui. Como trazer o valor, como gerir isso de uma forma adequada. Então, está aí um grande desafio que as organizações precisam começar a trabalhar. Aparentemente, essas mudanças vêm acompanhando o que o mercado demanda, mas ainda não numa velocidade adequada. Vamos pegar aí a metáfora dos carros. O Batistella fez uma pergunta aqui, essa eu vou endereçar para você, professor. Como é que o ServiceNow ajuda a evoluir a maturidade de forma diferenciada? Eu diria que pela característica do ServiceNow, e olha que eu conheço algumas ferramentas de mercado, portanto concorrente, trouxe uma delas para o Brasil, que foi o Clarity da CA. Eu conheço bem todas elas. Eu diria que o ServiceNow é mais completo. E ele endereça aquilo que as outras não têm, ou precisam de outras ferramentas. Isso está num único framework. Aí nós temos que olhar o ServiceNow não como uma plataforma tecnológica, porque ela, antes de ser plataforma tecnológica, ela é uma plataforma de negócios. Então o ServiceNow consegue endereçar tanto o mundo waterfall tradicional clássico, o mundo híbrido, para onde está indo, e o mundo ágil, que hoje está em evidência como gestão de produtos.
Então, eu diria que ele complementa tudo isso, de tal forma que executivos, no seu mais alto nível, os gestores, conseguem ver exatamente como está a sua organização e respondem aquelas perguntinhas básicas que nós fizemos lá no início. Portanto, eu diria que é uma solução mais completa que temos hoje no mercado. Muito obrigado, Gutenberg. Eu concordo com você. É muito simples construir, priorizar e avaliar no ServiceNow, e é um diferencial das outras ferramentas. É muito rápido, né? Os quick wins da plataforma são... Rápido, né? Tiro rápido, entregas rápidas. Esse modelo de plataforma, ele é imbatível, né? Você não consegue comparar com CA, com ChangePoint, que eu trabalhei muito tempo, com outras ferramentas aí, porque o modelo de plataforma ele tem escala para você construir, agilidade, é rápido, o relacionamento entre as coisas é muito simples, e isso traz um resultado rápido, né? Ganho rápido, implementação rápida. Bom, é uma plataforma de negócios, né? E aí, acho que para fecharmos aqui, né, Daniel? Eu acho que aí veio uma pergunta que, para a gente encerrarmos e para que levem à reflexão. Você acredita que o que te trouxe até aqui vai continuar segurando sucesso nos teus projetos, na sua organização? Ou está na hora de quebrar esse paradigma, ver de uma forma diferente? Boa. Daniel, está contigo aí. Obrigado, o fechamento é Gutenberg. todo teu. Obrigado, Gutenberg. Agradeço aí. Acho que o papo foi muito bacana, né? A gente trocou bastante figurinha aí, o pessoal contribuiu também com perguntas importantes. Foi o primeiro canal de ITBM, primeira live de ITBM, né? Então, foi um prazer aí estar aqui com o Gutenberg, dividindo aí algumas histórias. Agradeço para todo mundo que participou, fez comentário, foi muito bacana. Eu achei essa experiência fantástica, Gutenberg. Não sei o que você achou, eu gostei muito. Legal, então, bacana. Sempre positivo. Boa noite para vocês, obrigado. Obrigado a todos. Tenha aí uma boa Também, né? Obrigado aos amigos aqui, todos os ouvintes, e acessem a up.com.br lá. Valeu, tá bom, pessoal. gente? Obrigado. Obrigado a todos aí. Boa noite. Boa noite.